Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa parte 3 da aula da semana 5 de Gestão e Processo Administrativo. Eu sou o professor Matheus e nessa aula nós vamos tratar de planejamento tático e operacional. Nós vimos anteriormente o planejamento estratégico e agora nós vamos para esses outros dois desdobramentos do planejamento. Vamos lá. Então, o planejamento tático, também conhecido como funcional, né, porque ele tem o foco nas áreas funcionais da empresa, né, ou nas unidades de negócio, depende da configuração organizacional, mas ele já não é mais tão abrangente quanto o estratégico, né? Ele não envolve a empresa como um todo, ele envolve uma área da empresa. Então, ele transforma aqueles objetivos e planos estratégicos, né, que são mais amplos, mais genéricos, em objetivos e planos mais específicos, né, que sejam relevantes para uma área da organização. Normalmente, uma área funcional, né, como marketing, RH, produção. Então, cada área ou cada unidade de negócio vai tratar de elaborar o seu plano tático com base nas diretrizes, né, do planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico, ele direciona, ele deve direcionar, olha aqui, planejamento estratégico, direciona a construção do planejamento tático. O planejamento tático ou funcional, ele vai derivar do planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico, ele é institucional, ele envolve a empresa toda, a instituição toda. O planejamento tático, ele é funcional. Ele envolve uma área da empresa. Normalmente, né, marketing, produção, gestão de pessoas, finanças, processos e tecnologias. Depende da forma como essa organização está estruturada. Mas o importante é que ele vai focar numa área, numa função da empresa. Por isso, planejamento funcional ou tático, tá? Seguindo, vamos pensar aqui em relação ao planejamento estratégico, né, um comparativo com o planejamento tático. Então, o planejamento estratégico ele tem prazos mais longos, porque ele envolve a empresa como um todo. O planejamento tático ele já tem prazos mais curtos, porque ele envolve uma área da empresa. Então, eu posso focar em menos tempo para realizar esses objetivos táticos, né, funcionais. O planejamento estratégico envolve maior risco, porque ele envolve a empresa toda. Se eu errar, eu posso comprometer toda a empresa. O planejamento tático envolve menos risco, porque ele está focado numa unidade, numa função da empresa. O planejamento estratégico tem maior abrangência, né? Como eu já disse, ele envolve a empresa como um todo, ele é institucional. O tático, em relação a ele, tem menor abrangência. O estratégico é mais flexível, porque ele está na ponta, ele é o primeiro, né? Para eu elaborar um plano estratégico, eu não dependo de outros planos, eu dependo só dele. Então, ele tem flexibilidade, eu consigo mudar ao longo do tempo. E os outros vão se submeter a essas mudanças. O tático tem menos flexibilidade, porque ele depende do estratégico. Então, eu não posso simplesmente ficar alterando o tático sem levar em conta os planos estratégicos. Por isso, ele é menos flexível. E o estratégico ele é voltado ao conceitual, né? Ele é mais genérico, ele dá uma orientação mais geral de onde, né, ou como a empresa deve seguir os seus objetivos. O planejamento tático já é mais voltado para a prática, porque eu estou pensando dentro dos departamentos, das unidades de negócio, como cada uma vai agir, né, vai operar, vai realizar objetivos para auxiliar o planejamento estratégico, fazer com que ele ocorra, tá bem? Então, nesse comparativo, a gente consegue entender um pouquinho o tático em relação ao funcional. O planejamento tático, ele funciona muito também com a ajuda de indicadores, indicadores de desempenho, que vão auxiliar, né, por meio de medidas, né, de medições, se eu estou alcançando ou não os objetivos. Então, eu elaboro indicadores-chave de performance, de desempenho, para avaliar se aqueles objetivos que eu estabeleci nos departamentos, né, nas áreas da empresa, estão sendo realizados e auxiliando, né,
o planejamento estratégico nos seus objetivos, tá bem? Então, seguindo agora para o planejamento operacional, né? Eu vou fazer um planejamento derivado do planejamento tático. Olha aí, da mesma forma que o tático ou o funcional dependia do estratégico, quando eu vou fazer um planejamento operacional, ele deriva do planejamento tático. Então, aqui no planejamento tático, o foco é funcional, são os departamentos, as unidades de negócio da empresa, às vezes os centros de custo, depende, como eu falei, da organização estrutural dessa empresa, mas ele é mais abrangente que o operacional. O operacional tem foco onde? Nas atividades, na operação, como o nome diz. Então, vamos pensar o seguinte, o plano estratégico é aumentar as vendas nos próximos 6 meses, em 10%. Estabeleceu-se lá um objetivo organizacional. Eu quero aumentar vendas em 10% nos próximos 6 meses. Isso é conceitual, é genérico, ainda não falei como vai ser feito. Quando eu desço por nível tático, a área de recursos humanos, olhando esse objetivo estratégico, pensa assim, bom, como que eu posso auxiliar no aumento das vendas nos próximos 6 meses? Ah, vou criar aqui um programa de treinamento. Então, nós temos aqui uma tarefa, né, uma tática de treinar 60% da força de vendas em 3 meses. Estabeleceu-se lá um objetivo tático. Lá no planejamento operacional, eu vou pegar isso e vou transformar numa atividade detalhada. Quem vai fazer, como vai fazer, em quanto tempo vai ser feito, quanto vai custar, quem está envolvido, né? Por que eu vou fazer esse treinamento? Então, olha, no tático, eu derivei lá do estratégico, estabeleci um objetivo tático e no operacional eu efetivo isso, eu faço ele acontecer. Eu crio uma tarefa para que esses objetivos táticos ocorram, né, aconteçam. E nesse planejamento operacional eu tenho um maior nível de detalhe, né? Se lá no estratégico era algo mais conceitual, mais abstrato até, quando eu desço para o operacional eu estou no maior nível de detalhamento. E tem algumas questões que eu tenho que apresentar nesse plano operacional. Então, deve, né, existir, né, quando eu faço um detalhamento desse plano tático, construindo um planejamento operacional, o que eu vou detalhar? Os recursos que são necessários para fazer a implementação, para fazer acontecer, quais os procedimentos básicos que vão ser adotados, as atividades que serão realizadas, os resultados que eu espero, os prazos que foram estabelecidos, para quando, né, que isso deve ser realizado, e quem são os responsáveis pela execução e pela implementação. Então, vocês percebem que eu parto do mais abstrato, mais genérico, para o mais detalhado lá no nível operacional. O nível operacional, o que é? É um detalhamento do planejamento tático, transformando ele em ações efetivas lá no nível operacional. Então, comparando os dois, né? Agora, o operacional em relação ao tático. O tático ele é mais de prazo mais longo que o operacional, porque o tático envolve um departamento, o operacional envolve uma atividade. Então, ele ocorre em prazo mais curto, pode ser uma semana, pode ser um dia, pode ser horas. O tático tem maior abrangência do que o operacional, porque ele envolve um departamento, uma unidade de negócio, enquanto o operacional envolve uma atividade, uma função, né, pequena sendo realizada na empresa, né, um processo até. O tático tem maior risco que o operacional, porque ele envolve o departamento, uma área, uma unidade de negócio. O operacional envolve uma tarefa. Se eu errar na tarefa, muito provavelmente a perda, né, o risco é muito menor do que um setor inteiro errar as suas ações. O tático é menos flexível que o operacional, olha aí. Por quê? Porque o tático está no meio do elo, né? Ele liga o estratégico com o operacional, ele está aqui no meio. Vamos imaginar uma corrente, né? O elo do meio, ele não pode ser mudado, né? Se eu tenho 3 elos, imagina o que está no meio. Tem um segurando ele aqui na ponta e o outro na outra ponta. Ele é o menos flexível.
é a mesma coisa, né? O tático ele é menos flexível que o estratégico e menos flexível que o operacional. O operacional também é flexível porque ele está na ponta. Eu consigo mudar e ele foca só nas atividades. Então, eu tenho mais flexibilidade no planejamento operacional. Uma das ferramentas para fazer o planejamento operacional acontecer é o 5W2H. Deixa eu ver se eu consigo escrever com o mouse aqui. 5W2H. Olha aí que letra linda, né? 5W2H. Por quê? Por conta dessas letras que nós temos aí embaixo, ó, e dessas palavras que nós temos aí embaixo. No inglês, né? Por que 5W? Olha aqui, tenho 5 que começam com W. E eu tenho 2 que começam com H. Por isso, 5W2H. Né? What, why, where, when, who, how e how much. Né? O que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto custa. Isso é um planejamento operacional, é detalhar, né? O que vai ser feito, por que vai ser feito, onde vai ser feito, quando vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer e quanto custa para fazer. Normalmente, eu crio uma tabela, né, com essas perguntas e vou estabelecendo as ações. Olha aqui, primeira ação, segunda ação, terceira ação, né, atividades, aliás. Então, o que vai ser feito? Olha aqui, contratar um vendedor para a região Nordeste. Por quê? Porque nessa região o market share é baixo. Eu quero participar mais no mercado, então vou contratar mais vendedor. Quem vai fazer isso? Onde, né, vai ser feito? No RH. Quando? Nessa data. Por quem? Pela Sandra. Como vai ser feito? Vou contratar uma empresa de hunting, né, de busca de talentos. Quanto vai custar? 12 mil. Isso é um planejamento operacional de uma das ações. Outra, ó, treinamento em técnicas de vendas. É o que eu vou fazer. Por que eu vou fazer isso? Para aumentar a capacidade de argumentação nas vendas. Onde vai ser feito? Num treinamento. Quando? Tem a data. Quem vai fazer? O Fernando. Como? Levantar empresas de treinamento, pedir referências e contratar a empresa para dar o treinamento. Quanto vai custar? 55 mil. E assim por diante. Né? Eu vou estabelecendo as operações de cada nível, né, de cada planejamento tático ou funcional para auxiliar o planejamento estratégico. Então, tudo que começou lá no plano estratégico, que era algo abstrato, era algo muito pouco concreto, se torna mais concreto aqui no planejamento operacional, que é onde eu faço, de fato, as atividades acontecerem. Tá bem? Então, aqui a gente segue aí para o encerramento. Nós vimos planejamento estratégico, tático e operacional. Nessa aula, nós focamos no tático e no operacional. Na próxima semana, nós entramos na função organização, porém, antes, né, de encerrar aqui, uma questão para vocês comentarem aí no vídeo. Como garantir, né, que o planejamento estratégico, tático e operacional sejam coerentes, harmônicos, né, se relacionem bem de forma coordenada? O que vocês pensam a respeito disso? Né, como eu consigo fazer com que esses 3 planejamentos trabalhem de forma alinhada, de forma coerente? Tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Um grande abraço e sucesso!